O efeito Lindy é uma teoria que explica que quanto mais tempo uma coisa sobreviveu, maior a chance dela continuar sobrevivendo pelos próximos anos. E com o efeito Lindy a gente entende o poder do tempo, a preponderância do tempo. E nesse livro o Thiago Nigro traz lições milenares sobre o dinheiro. E eu prometo que não são lições clichês, você não vai se arrepender de ficar nesse vídeo. Bora lá! A primeira lição é a clareza de propósito financeiro. Se tem uma coisa que já está muito consolidada na psicologia, é que as pessoas, quando querem conquistar um objetivo, se a pessoa já tem claro qual é o propósito dela para alcançar esse fim, ou seja, por que você está querendo alcançar aquilo, qual o seu propósito para você tentar fazer uma determinada atividade, a psicologia já mostra que quem tem essa prioridade definida, quem tem esse senso de propósito, consegue chegar lá com muito mais tranquilidade. Isso faz muito sentido quando você pensa em diversas áreas da vida. Quando a pessoa tem um bom propósito para emagrecer, quando a pessoa faz um propósito para não comer doce em uma questão religiosa. Então, muito superior àquela ideia fraca que a gente tem de que você precisa de motivação, você precisa de disciplina. Na verdade, você precisa de propósito. Qual é o seu propósito para você querer ficar rico? Você já passou por muita dificuldade na sua vida e você quer uma tranquilidade financeira? Ou você quer propiciar um bom plano de saúde para sua família? E não sou só eu que estou falando isso, é a psicologia. Se você for ver o Wesley Delanogari, ele fala muito sobre isso. O Renato Cariani, quando ele fala de shape. Então, todas as pessoas que realmente falam sobre alta performance, elas já entenderam que quando você tem um propósito definido do porquê você quer atingir um determinado objetivo, você consegue chegar nele com muito mais clareza, foco e determinação. Então a primeira lição é, por que você quer ficar rico? Qual é o seu propósito? Pense nisso, pense em diversas formas de você aprofundar sobre isso, de você diversificar a sua resposta, de você tentar deixar ela o mais específica possível. A lição 2 é, não apenas como fruto, mas também plante a semente. E essa é uma metáfora que ele traz das frutas, que por exemplo, às vezes você come a fruta e também ingere a semente, ou você joga a semente fora, enquanto você só está consumindo o fruto. Mas se você pegasse aquela semente da maçã que você comeu, por exemplo, e plantasse, você teria uma macieira daqui a alguns 10, 15 anos. Então ele traz essa metáfora das sementes e do fruto para você entender que você não deve apenas gastar o seu dinheiro com passivos, com coisa que vai tirar dinheiro do seu bolso, mas também você deveria pegar parte desse dinheiro e plantar essa semente do dinheiro para lá na frente você colher esses frutos. Então trazendo uma parte prática aqui para esse vídeo, para você conseguir guardar esse dinheiro, se você é uma pessoa que não tem esse hábito, para você conseguir construir ele, faça o seguinte. Assim que cair o dinheiro na sua conta do seu pagamento, você já separa ali 10, 15% do que você ganhou para o seu eu do futuro. O que eu quero dizer com isso? Você separa daquela sua conta. Você separa da sua conta principal e já deixa guardada para uma conta de investimentos. Já faz aquele seu investimento, seja na renda fixa ou na renda variável, e aí você já consegue, pelo menos, tirar da sua frente aquela parte do dinheiro. E aí você já montou o seu orçamento. Pelo menos para o resto do mês você vai ter que passar com aquele 85% do seu salário, porque aqueles 15% você já separou para o seu eu do futuro, já está guardado, você já plantou aquela semente. E não é só o Thiago Nigro que fala sobre isso, isso é uma lição milenar. O Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki, fala muito sobre isso quando ele fala de você comprar mais ativos do que passivos. A conta é muito simples, às vezes as pessoas acham que existe um grande segredo para ficar rico, mas na verdade, se você parar para pensar que todo mês você vai estar conseguindo comprar um pouquinho de ativos e menos passivos na sua conta, ou seja, mais coisas, você vai estar direcionando mais dinheiro para as coisas que vão te trazer mais dinheiro, ou seja, investimentos, renda fixa, renda variável, imóveis. Se você gastar mais dinheiro com essa parte da direita do que a parte da esquerda, que tira dinheiro do seu bolso, que são carros novos, você melhorar o seu carro, comprar mais coisas supérfluas. Se você aumentar o seu gasto com coisas que vão só tirar dinheiro do seu bolso, você vai ficar pobre. Mas se você conseguir deixar essa parte aqui da direita, que traz mais dinheiro para o seu bolso maior, simplesmente é uma questão matemática. Alguma hora você vai ficar rico. Então a lição 2 aqui desse vídeo é: nunca passe um mês sem comprar uma nova sementinha, sem plantar uma nova semente, que é a semente da sua liberdade financeira. Se você passar um mês sem adquirir essa semente, sem fazer essa plantação dessa semente, considere que é um mês perdido. E assim, todo mês que se passar, você vai estar conseguindo colocar um passo adiante para você chegar na sua liberdade financeira. E agora que você já sabe como guardar um dinheirinho todo mês, a lição 3 desse vídeo finalmente é como comprar o tempo. Essa lição ela é quase poética e é a alma desse livro. Ele usa outra metáfora daquela frase famosa de que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Isso porque a tâmara ela demora muito tempo para finalmente dar os frutos, né? Demora mais de 80, 70 anos para ela dar os frutos, ou seja, você planta e não é você que vai colher, provavelmente vai ser os seus filhos. E você percebe que quando as pessoas elas colhem as tâmaras, na verdade elas estão colhendo o tempo de outras pessoas, o tempo que outras pessoas deram para cuidar daquela árvore, para plantar ela, para regar ela. Então você percebe que quando a pessoa está colhendo essas tâmaras, ela está colhendo também o tempo dessas pessoas que trabalharam para conquistar essa árvore. E se você parar para pensar, o investimento ele é isso. Se você investe no Banco do Brasil, por exemplo,
você está colhendo os frutos de muitas pessoas que estão lá trabalhando no Banco do Brasil, funcionários, executivos, CEOs, que já deram muito suor, sangue e lágrimas pelo banco, estão lá mês a mês tentando bater metas e mais metas de arrecadação de dinheiro, e aí você vai lá, planta o seu dinheiro naquilo, investe no Banco do Brasil, compra a ação deles, e você recebe dividendos por isso. Você está colhendo o tempo daquelas pessoas. Você está ajudando o banco a se desenvolver, você está tomando esse risco para você, e ao mesmo tempo você está sendo recompensado com o tempo daquelas pessoas. As pessoas que trabalharam para isso, conquistaram, e aí o banco ganhou lucro, distribui os dividendos, e os acionistas recolhem os lucros dessa atividade. Então a lição 3 desse livro é: o modo de você conseguir comprar o tempo é você conseguir comprar investimentos que, sem você estar lá trabalhando de fato, sem você estar lá, sem precisar da sua presença, aquilo vai estar te gerando uma renda, vai estar te gerando dinheiro, vai estar entrando dinheiro passivo na sua conta. Isso a gente consegue com fundos imobiliários, com ações americanas, Bitcoin, todas coisas que não precisam da sua atenção diretamente, né? Você aplica o dinheiro lá e vai ter pessoas encarregadas de fazer aquele dinheiro render, dele ser uma boa alocação, e vai estar te trazendo um retorno a mais enquanto você está lá curtindo suas férias, trabalhando para adquirir mais dinheiro. E a lição 4, a antifragilidade. Por que ficar no jogo é mais importante do que você ganhar sempre? Como eu disse, esse livro ele não traz apenas lições óbvias sobre o dinheiro. Ele traz também lições muito incríveis de outros autores, por exemplo, do Nassim Taleb, a antifragilidade. Porque no livro, O Homem que Comprou o Tempo, ele fala muito sobre o modo que você lida com os erros. Então ele fala que um bom executivo não é aquele que nunca errou, é aquele que sempre consegue tirar o melhor das suas experiências e sempre está melhorando conforme ele erra. Ou seja, ele cometeu um erro uma vez, ele já vai estar blindado, ele já vai estar antifrágil, ele já vai estar mais forte para não cometer aquele erro novamente. Ou seja, a cada erro que se passa, ele vai ficando melhor, ele vai melhorando. E a gente consegue tirar umas boas lições desse ensinamento. Por exemplo, muitas pessoas pensam em fazer market time. Ou seja, o que é isso? É você tirar o seu dinheiro, ficar ali rendendo numa renda fixa, você ficar com o dinheiro nas suas mãos, esperando uma crise, uma oportunidade, para você finalmente alocar em um ativo. O problema dessa estratégia é que muitas vezes pode demorar para vir uma crise. As crises acontecem mais ou menos de uns 8 em 8 anos, então se você ficar 8 anos sem alocar em um bom ativo, só esperando para você conseguir aplicar de uma maneira um pouquinho mais eficiente, talvez não valha a pena. Então é muito mais interessante você fazer timing in the market, ou seja, você ficar mais tempo no mercado. Você não tentar ficar acertando, eu vou sair agora porque vai ter uma correção, o mercado vai cair, eu vou comprar lá embaixo. Às vezes faz mais sentido você se manter no jogo, independente de você ter passado por uma crise de 2022, de 2019, que o mercado sofreu bastante, mas depois de alguns meses, alguns 2, 3 anos, ele já estava se recuperando e batendo máximas históricas novamente. Então faz muito mais sentido você se manter no jogo do dinheiro, se manter no mercado, investindo, aprenda com seus erros. A tendência é quanto mais tempo você passar no mercado, melhor o investidor você será. Ou seja, você vai ser antifrágil. A cada erro que você cometer, você tende a se tornar um investidor melhor. Então a lição 4 desse livro é: você vai cometer alguns erros, mas o importante é você perceber rápido esses erros, saber sair desses erros quando você tiver cometido eles. Então, por exemplo, se você comprou o Magazine Luiza lá em 2021, você tem que vender, cara. Você comprou na emoção, você tem que reconhecer que você comprou na emoção. Isso acontece. Você não pode cometer um erro e sair dele sem ter o aprendizado. Por que você errou? O que te levou àquilo? Pelo menos um aprendizado você tem que tirar daquele erro que você cometeu. E perceba rápido esses erros. E a quinta lição desse vídeo, para mostrar que realmente não se tratam de dicas clichês, ele traz aqui o conceito de você ser anticíclico. Ou seja, você comprar as coisas quando ninguém mais está querendo. Você tem que prever o que vai acontecer no futuro, prever 2 passos à sua frente. O conceito de você ser anticíclico, antimanada, o que é isso? É você, por exemplo, comprar um ar-condicionado quando está na época mais frio do ano. Você comprar casacos quando estiver no verão. Você comprar guarda-chuva na época que estiver mais seco no ano. Porque se você conseguir fazer essas coisas, você vai estar adquirindo bons itens que você precisará no futuro a um preço muito barato. E aí a gente consegue levar isso para o mercado financeiro. Por exemplo, há uns 5 meses atrás, todo mundo estava morrendo de medo de comprar fundos imobiliários. Porque os juros futuros estavam muito altos, todo mundo estava achando que o Brasil ia virar na Venezuela. E quem soube aproveitar esses momentos se deu muito bem. O IFIX está batendo quase uma máxima histórica agora. Os fundos imobiliários se recuperaram muito bem. E quem comprou naquela época está garantindo um rendimento de aluguel muito interessante, isento de imposto de renda. A mesma coisa com ações brasileiras. Há uns 2, 3 meses atrás, ninguém estava querendo comprar ações brasileiras e elas estavam muito baratas. Mas se todo mundo estava com medo, que significava que realmente havia um risco. Havia o risco de os juros futuros subirem mais ainda, a Selic ficar descontrolada, o Brasil dar um calote na dívida. Realmente havia muito risco. Mas se você é um investidor de longo prazo, você tem que
focar no lucro das empresas. As empresas estão sendo lucrativas, elas estão crescendo lucro, elas mantêm os fundamentos delas. Será que elas estão caindo de preço na cotação da ação só por causa de um medo do mercado? Será que realmente faz sentido ela estar nesse preço? Então quem conseguiu comprar bem essas ações quando ninguém mais queria, ser anticíclico, já teve um retorno muito interessante. A mesma coisa com Bitcoin. O melhor momento de você comprar Bitcoin é lá, por exemplo, há 2 anos atrás, quando 2023, depois ele já ter caído, ninguém mais está falando sobre ele, e naquele momento você tinha que ter comprado o Bitcoin. E não agora, quando ele for bater 120 mil e você ouvir falar no Jornal Nacional, em todos os lugares estiverem falando de Bitcoin. Esse não é o momento de você comprar Bitcoin. Na verdade, quando estiver passando no Jornal Nacional, quando aquele seu tio que mora no interior vir perguntar para você de Bitcoin, talvez seja a hora, na verdade, de você vender o Bitcoin, não de você sair comprando mais. Isso é ser anticíclico. É quando as pessoas querem muito aquele item, você vai lá e vende para elas. Quando todo mundo estiver desesperado querendo vender as ações e os imóveis, aí sim você parte para comprar aquilo. Quando a pessoa estiver te implorando, por favor, compre esse fundo imobiliário de mim, aí você vai lá e compra dela. A quinta lição prática desse vídeo, então, eu diria que é você olhar o Fear and Greed Index, que é o índice de medo e ganância. Esse índice de medo e ganância você consegue achar ele para quase todos os mercados. Para o mercado global de investimentos alternativos, tem um Fear and Greed só do Bitcoin. Então o Fear and Greed ele é muito interessante para você identificar bons momentos de compra, por exemplo. Quando o índice de medo e ganância está muito extremo de medo, é interessante para você comprar Bitcoin talvez. Quando o mercado global está em êxtase, né, tá muito pro verdinho aquele índice, quando ele estiver muito positivo, as pessoas estão muito confiantes, talvez seja o momento de você desacelerar as compras, fazer um pouquinho de caixa, guardar dinheiro e dar uma segurada. E essas foram as 5 lições do Homem que Comprou o Tempo. O Homem que Comprou o Tempo não é o Thiago Nigro exatamente, ele faz uma ficção aqui dentro do livro. É muito interessante, eu acho uma leitura gostosa e com muitos ensinamentos dentro dela, além desses 5 que eu passei no vídeo. Deixe aqui nos comentários outros livros que vocês querem que eu analise, deixa o like, se inscreve no canal e manda para algum amigo. Valeu!